Alô pessoal, bom dia, bem-vindos mais uma vez ao nosso espaço de Finanças e Economia Gerencial. Hoje nós vamos ter uma aula de laboratório e se você for para o nosso site, né, onde o material do curso todas as disciplinas e os cursos que eu estou ministrando são disponibilizados, né? O endereço está aqui, pantoniofran.wixsite.com/sítio. Se você clicar aqui em finanças corporativas, você vai ver que nosso laboratório de hoje vai tratar sobre risco e retorno. Tá? Então, no nosso laboratório, a gente vai tratar de métricas de risco e retorno. E essa aula de laboratório vai servir para a gente discutir mais à frente otimização, risco, retorno. Bom, esse laboratório eu preparei aqui para vocês a aula usando o R. Por isso a gente viu inicialmente, né, eu passei para vocês uma aula de como instalar o R na sua máquina e depois uma aula de como utilizar o R. Quando você carrega o R, eu já mostrei para vocês, a gente tem esse ambiente aqui do console, o ambiente das variáveis e aqui um ambiente aqui onde a gente tem, entre outras coisas, a possibilidade de alguns outputs gráficos. Bom, nosso objetivo hoje é a gente criar um script, nós vamos criar um código, né? Então vamos criar um novo arquivo, um R-script, tá? E o que nós vamos fazer? Nós, a princípio, vamos precisar de algumas bibliotecas, tá? E assim como na aula do R eu já tinha mostrado para vocês aqui, na aula de utilização das variáveis, que o R ele é um programa, um software aberto e que as pessoas desenvolvem bibliotecas. A gente já tinha visto que uma delas é a Library Deployer, tá? Então ele já aparece aqui para mim, ó. Então eu vou precisar dessa biblioteca. Então eu não preciso dar um install packages deployer aqui porque já tem instalado na minha máquina. Se não tivesse instalado na sua máquina, você pode recorrer para a nossa aula anterior e ver lá como é que você instala um pacote no R. Eu vou precisar de outras bibliotecas para essa aula, tá? Então, entre as bibliotecas que nós vamos usar, todas elas são essas aqui. Uma biblioteca de manipulação de strings, uma biblioteca para plotar gráficos, uma biblioteca para fazer manipulações estatísticas, a TDQuant, que a gente vai baixar dados no Yahoo Finance, eu vou precisar dessa biblioteca, e a biblioteca ggcorplot, que é para plotar uma matriz de correlação. Então, nosso programa está começando aí, carregando as nossas bibliotecas. Além dessas aí, tá? Eu vou puxar aqui algumas outras bibliotecas que vão ser úteis. Não, aliás, eu já puxei todas. Bom, uma vez que eu puxei todas as bibliotecas que a gente vai precisar, o que nós vamos fazer agora é limpar, né? Toda vez que eu entrar no código, eu vou limpar o meu ambiente das variáveis, né? Então eu limpo com esse comando aqui. Agora eu não preciso limpar nada porque o ambiente está limpo, né? Mas toda vez que eu executar esse código, ele vai limpar para mim o ambiente. Bom, a primeira coisa agora que a gente vai fazer aqui na sequência é definir quais são os ativos que nós vamos carregar usando o Yahoo Finance, o site do Yahoo Finance. Então, o primeiro, eu preciso definir, né, o nome desses
desses ativos, né? Os tickers, eu preciso dos tickers desses ativos. Então, o que eu tenho? Nós vamos trabalhar com a VEG, a ação da VEG, VEG3, a ação da Petri4, a BRF S3, a SUSB3, Magalu, a Vale e a Braskem. Essas são as empresas. Então, lembrando da nossa aula anterior, né, eu tenho um vetor aqui de strings que eu carreguei em tickers. Bom, se eu quiser definir quantos ativos, se eu quiser calcular quantos ativos eu tenho, né, eu posso definir assim os ativos que eu vou buscar lá no Yahoo. Eu vou aqui e defino, lembrando que o igual aqui e o símbolo de menos e o tracinho, eles significam a mesma coisa, né? Eu vou e pego agora o comando length e pego aqui a variável tickers. Então, com isso, ele vai calcular para mim automaticamente quantos ativos eu tenho aqui no meu código. Então, olha só, vou rodar aqui, eu carregando as bibliotecas, carreguei as bibliotecas, eu não vou rodar aqui a limpar o ambiente, né, das variáveis, porque ele já está limpo. Vou pedir para ver tickers, um Ctrl Enter, né? Eu estou marcando a linha e dando um Ctrl Enter. Então aqui eu tenho a variável tickers, já com o vetor dos identificados. E aqui eu posso, vou dar um Ctrl Enter, né? E veja ali, ó, o número de ativos, eu tenho 7 ativos na minha base de dados. Bom, eu quero buscar preços na internet, tá? Mas antes de buscar preços lá no site do Yahoo, o Yahoo ele identifica os tickers, né, da bolsa. Ele identifica os tickers com uma extensão, um ponto .sa. Então, como eu não ia colocar um ponto .sa para todo mundo, ó, eu criei aqui usando um comando para concatenar uma string. Então, o que eu estou fazendo com esse comando? Eu estou dizendo para ele, ó, pegue tickers e concatene com a extensão .sa. Então, se eu der um Ctrl Enter aqui, ó, apareceu a variável tickers-sa com o nome dos tickers já com a extensão .sa. Bom, com isso eu posso agora, então, eu preciso também definir, né, as datas que eu quero buscar os preços. Então eu vou definir uma variável de entrada de datas, tá? Duas variáveis, né? Data in, eu estou dizendo aqui que é 1º de janeiro de 2019 e data end 31/12 de 2021. Então, defini aqui as minhas datas que eu quero preços, né? Eu quero preços entre janeiro de 2019 a dezembro de 2021. Bom, agora eu vou usar aqui os comandos do R para fazer aqui a captura de preços na internet. Então, são 2 comandos que a gente vai precisar. A gente vai precisar do get symbols e a gente vai precisar do tk get. Então, vou aqui, ó, o get symbols. O que eu estou fazendo? Get symbols, eu estou dizendo para ele, ó, vá buscar os tickers que eu já identifiquei para as datas in e para as datas fim. Então, vamos só observar o detalhe que, só para reforçar, são 2 comandos. Além do get symbols, eu tenho que utilizar o tk get, tk_get. Então, a combinação desses 2 comandos, eu vou buscar os preços e vou guardar na variável prices Yahoo.
Bom, com data início e data final já carregados, né, a gente pode então agora executar os dois comandos do R para fazer a captura de preços. Então eu dei aqui marquei, né, as linhas, um Ctrl Enter. Vocês podem ver aqui no console que ele está buscando os preços e ele vai criar para a gente aqui no ambiente das variáveis, ó, cada variável para cada um dos tickets, né? Se eu clicar aqui, ó, eu vejo que são os dados da BR Foods, né? O preço de abertura, o maior preço do dia, o menor preço do dia, o preço de fechamento, o volume negociado e o preço que vai interessar para a gente, que é o ajustado. Por quê? Porque ele é ajustado pelo pagamento de dividendos. Então ele incorpora o pagamento de dividendos. É por isso que a gente vai usar. Agora, veja que o que nós temos agora são o data frames com os preços para os diversos ativos. Eu clico aqui, eu pego o da Suzano, e aí o que a gente tem? As datas, o preço de abertura, o maior preço do dia, o menor preço do dia, o preço de fechamento, o volume negociado e o preço ajustado. Ajustado pelo quê? Pelo pagamento de dividendos. É essa coluna que nós vamos usar, a coluna que ajusta os preços pelo pagamento de dividendos. Se você clicar para ver aqui o data frame da Vale, vai se repetir. Vale com preço de abertura, maior preço do dia, menor preço, preço de fechamento, volume negociado e o preço ajustado pelo pagamento de dividendos, que é a informação que a gente vai usar. Ora, mas nós temos um data frame com todos os dados, que é o Prices Yahoo. Esse está preenchido com todas as empresas. Tá? Esse data frame é maior, aqui ele vai ter a VEG, todos os registros estão guardados nesse data frame. Agora perceba que eles estão empilhados um após o outro, ou seja, as datas vão se repetir. O que seria interessante em termos de organização se eu pudesse ter esses dados da seguinte forma: data numa coluna e os preços ajustados de cada uma das ações nas colunas seguintes. Coisa que eu não tenho aqui nesse data frame, mas a gente pode organizar. Vou mostrar aqui para vocês como é que a gente organiza e apresenta isso de uma outra forma. Antes da gente apresentar aqui de outra maneira, né, eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa interessante que pode surgir como necessidade se você for trabalhar e manipular as datas, né, desse data frame, tá? Às vezes o formato com que a informação chega no data frame não é exatamente aquilo que você vai usar mais à frente manipulando dados. Então é possível que você tenha que fazer conversões, como essa aqui que eu estou fazendo. Olha, eu estou pegando a coluna de data do data frame e estou transformando ele de fato no formato data, porque às vezes o formato que está lá no data frame não é exatamente o formato data. Então, com isso a gente executou aqui o comando, né, de transformação de data. Agora, outra coisa que eu quero fazer, que é fazer a transformação, então, do data frame, criando um novo data frame onde eu vou dispor data e preços ajustados na segunda coluna, os preços ajustados do primeiro ativo, na terceira coluna, os preços ajustados do segundo ativo, e assim sucessivamente. Vocês vão ver como é que a gente vai fazer isso. Então, a primeira coisa, eu vou criar um novo data frame, que eu vou dizer que ele vai pegar aqui os preços do Yahoo, e aí com esse comando, né, que é asterisco maior asterisco, eu estou sinalizando que eu pretendo manipular um data frame. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma filtragem nesse data frame. Eu vou filtrar parte dos dados do data frame, que
dados são esses? Eu quero a coluna, primeiro eu vou dizer, né, Price Yahoo, eu vou para a coluna do símbolo, ele já mostra aqui para mim, tá? Vou só puxar aqui de novo para vocês verem, ó, Price Yahoo, essa coluna aqui do símbolo, eu quero filtrar esses símbolos, ok? Eu quero pegar o símbolo de tal forma que eu vá pegar o primeiro elemento da coluna dos tickers, onde estão definidos ali, né, o nome dos meus ativos. Então o que eu estou dizendo aqui? Ó, eu quero filtrar o Prices Yahoo pegando apenas o primeiro ticker, e nesse momento eu vou selecionar, né? Eu vou selecionar, vou aqui novamente com você pode usar o Ctrl Shift M, né, para chamar o asterisco maior asterisco com Ctrl Shift M. Você vai e diz o seguinte: eu quero também selecionar apenas a coluna da data, né, e do preço ajustado. Eu não quero todos aqueles preços, eu disse a vocês, eu vou usar um único preço. Bom, com isso, ó, veja só, o que a gente está fazendo? Estou criando um novo data frame, onde eu vou pegar nos preços Yahoo, eu vou filtrar só para quem é o meu primeiro ticker, o meu primeiro ativo. Vamos lá ver quem é esse ativo. Ó, eu estou filtrando, na verdade, se eu for olhar para os tickers, eu estou filtrando para a VEG da primeira vez. E eu estou mandando fazer isso só uma vez. Tá? Então ele só vai pegar o da VEG. Então se eu chegar aqui agora e pedir para ver aqui quem é essa minha variável que ele criou, a df, ele me diz aqui, ó, date adjusted, certo? Só que ele colocou aqui um nome. Depois a gente vai trocar o nome da coluna. Bom, eu fiz isso, mas eu coloquei só data e preço ajustado de um dos ativos. Eu quero repetir esse procedimento para todos os ativos. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um loop. O loop é um comando, tá, que permite que você repita uma operação várias vezes. Vocês vão ver aqui agora o for. Eu vou ter que dar, sempre num loop, eu tenho que identificar um índice, o nome do meu índice é i, tá? E eu vou dizer que ele vai variar no intervalo de 2 até o meu n ativos, tá? Yahoo. Então com isso eu estou dizendo o seguinte, que eu vou varrer todos os tickers. O primeiro eu já varri, por isso que eu estou começando de 2. O primeiro eu já varri. E toda vez que eu faço um loop aqui no Yahoo, desculpa, no R, eu tenho que colocar os comandos, né, que eu vou trabalhar entre chaves. Então o loop, o começo do loop é aqui, o fim do loop termina aqui. Aí eu vou criar uma variável auxiliar, tá? E vou repetir o que a gente fez aqui em cima. Vou repetir esse comando. Só que depois eu faço aqui o ajuste aqui, vocês vão ver. Vou repetir esse comando. Porque nesse comando eu peguei apenas o primeiro ativo. Então agora eu quero pegar os demais ativos. Então o que eu faço? Ó? Eu repeti o comando, mas eu quero não que ele pegue o primeiro ticker. Eu vou aqui e troco pelo meu índice. Ó. É o índice i. Então ele vai pegar para o segundo, quando ele passar pelo loop uma vez. Quando ele passar pelo loop a segunda vez, ele vai pegar o terceiro. Quando ele passar pelo loop outra vez, ele vai pegar o quarto, até o total de ativos. É isso que o loop está fazendo. E ele está guardando, cada vez que ele passa no loop, ele guarda nessa variável, nesse data frame auxiliar. Lembrando que quando ele passar quando ele passar novamente aqui, ele vai jogar a nova informação em cima da variável auxiliar. Ou seja, a variável auxiliar não está acumulando informação. Ela está apenas pegando a informação para um determinado ticker. Como eu já coloquei a data no primeiro, eu não vou ficar repetindo a busca da data. Ó. Eu vou eliminar a data e vou pegar só o preço ajustado pelo pagamento de dividendos. Bom, está faltando então eu acumular esses números, né? Essas variáveis. E onde que eu vou acumular? Eu vou acumular na variável df, que é aquela variável que a gente está preparando para receber a tabela. Como que eu faço isso?
tá? Eu vou fazer um bind, né, de colunas. Então eu posso usar esse comando aqui, bind underscore calls. Estou fazendo um bind das colunas. E aí eu vou dizer o seguinte, que eu quero fazer um bind de df, tá? E de df alce. Olha que o df está se repetindo do lado direito e do lado esquerdo. É essa configuração que está permitindo que eu acumule. Eu estou sempre fazendo um bind, eu estou sempre fazendo uma adição aqui, uma junção, né, do df com o df anterior. Isso vai fazendo com que com o alce, né, o df anterior, desculpa, com o alce, eu crio o meu novo df. Quando eu fizer o loop outra vez, eu estou novamente pegando o df, pegando o novo ticker, ou a nova ação, e juntando ela, aglutinando ela no data frame onde eu quero guardar todas as colunas. Agora aqui eu posso então executar o loop, Ctrl Enter, executei o loop e agora eu vou pedir para ver como é que está a cara de df. Ó. Ela já está aqui. Pronto, todas as colunas estão com os preços aqui. Ó. Nós temos todos os preços aqui. Eu preciso agora mudar o nome, né, dessa coluna. Então tem um comando chamado names, né? Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso dizer o seguinte, como a gente tem uma coluna adicional, né? A gente tem uma coluna aqui adicional, eu tenho aqui a quantidade de tickers e tenho mais um que é a data. Então eu tenho uma coluna a mais. Então eu vou criar aqui uma variável, né? Que é a número de mudanças de nomes, né? Eu vou chamar aqui de quem? Do meu N ativos Yahoo e vou somar 1. E aí eu vou dizer o seguinte, ó, que names, o comando de df, né? df, tá? De quem? Da segunda coluna até a coluna N change names, porque da segunda coluna, porque a primeira é a data. E aí eu vou dizer que é igual a variável que guarda os nomes, né, que é a variável tickers. Então se eu pedir para executar esses dois comandos, vocês vão ver que o nosso df agora as colunas têm nome. Ou seja, eu fiz o que eu estava querendo, ó, data, preço da VEG, preço da Petrobras, preço da BR Foods, preço da Suzano, preço da Magazine Luiza, da Vale e de todos os tickers que eu tinha em mente. Agora, uma vez que nós temos os preços, nós então podemos calcular os retornos. Então a gente fez aqui uma manipulação naquilo que era a nossa base de dados original, que é os dados dos preços Yahoo, que a gente buscou usando os dois comandos do R que permitiam que a gente fizesse a busca desses dados do Yahoo, e a gente trabalhou rapidamente com esses dados e criamos aqui uma nova variável df, onde a gente tem os preços. O que eu vou fazer agora é o seguinte, só para evitar que a gente tenha algum registro, né, com o preço faltando e que esteja na base, eu vou dizer o seguinte, ó, df, vou usar um outro comando do R, que é o na omit, ou seja, ele vai omitir dados vazios da minha base de dados. É porque às vezes na hora de buscar os dados vem faltando uma determinada data. Então só para evitar que eu tenha esse tipo de problema, eu acabei omitindo eventuais valores, né, de faltantes na minha base. O que a gente vai fazer agora é o seguinte, a gente vai calcular os retornos, que é o nosso grande objetivo, né? Então, antes de calcular os retornos, a gente tem que lembrar o seguinte, o que é um retorno? Eu compro a ação por 50 hoje, amanhã ela está valendo 51, o retorno é 1 sobre 50, que vai dar 2
Então o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar o preço de uma data e dividir pelo preço de uma data anterior. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é construir um novo data frame, né? Agora com os dados defasados. Como é que eu vou fazer? Eu vou empurrar o data frame e isso vai ficar claro para vocês aqui. Eu vou usar vou criar um novo data frame que eu vou chamar aqui de preços lag, né? De defasagem em inglês. Plag vai ser o seguinte: vou usar o comando lag do R e vou mandar a variável df lá para a gente. Então, veja que na execução de plag, do comando lag, na verdade, eu criei um novo data frame chamado de plag. Vamos ver como é que está esse data frame, olha só. Ele aqui ao lado, ele zerou aqui a primeira linha, né, e empurrou os dados. Compare aqui plag com df, tá? Ele empurrou os dados aqui que estão começando no dia 2 de janeiro já no segundo registro, contra aqui df, onde 2 de janeiro já começa no primeiro registro, né? Então eu tenho aqui um data frame com os dados defasados. Por que a gente fez isso? Por quê? Porque eu vou precisar calcular os retornos, e aí me interessa aqui uma variável com preços defasados. Bom, feito isso, eu vou criar aqui uma nova variável plag e vou usar plag 1 e vou dizer o seguinte, que ela é a nossa variável original, e vou tirar a primeira linha, né? E vou aproveitar para tirar também a primeira coluna de datas, só para poder facilitar aqui a nossa conta dos retornos. E aí, agora que a gente gerou essa variável defasada, que a princípio vocês poderiam imaginar, mas Peleg, na medida em que eu tirei a primeira linha, ela não ficou exatamente igual à variável df. Não vai ficar exatamente igual por conta do último registro. Tá? As duas variáveis, acho que dá para a gente ver melhor aqui no ambiente. Tá? Ó, vamos ver aqui, ó, Peleg, DF, né, que é o nosso data frame com os preços, tem 743 registros. E a Peleg 1 tem 742 registros. E, no entanto, tanto a Peleg 1 como o data frame original, eles estão começando com o mesmo preço, 8,68. Ó. 8,68 em DF e 8,68 é o primeiro registro aqui para VEG, para Peleg. E a diferença é que os dados estão defasados em Peleg uma unidade de tempo. Estão defasados uma unidade de tempo. Bom, agora então eu posso fazer o seguinte, eu posso eliminar a primeira linha do data frame e eu vou chamar de df1, tá? E vou fazer a eliminação da primeira linha para que eu tenha o mesmo número de registros, tanto em df1 como em peleg1. O data frame 1, df1, ele vai ser o data frame com os dados de preço, e o data frame peleg1 são os preços com uma defasagem. Então eu vou repetir aqui, ó, que ele vai ser o df, e vou eliminar aqui a nossa primeira linha, e vou eliminando aqui só a nossa, desculpa agora, eu estou eliminando também a nossa coluna aqui, porque df está com os dados de data também, estou tirando as datas. Então, com isso agora a gente pode comparar df1, e agora vocês vão ver o seguinte, ó. A nossa variável df original, vamos olhar com atenção para o preço da VEG. No dia 2 de janeiro, ele está com 8,61. 8,68. 8,68. DF1, o nosso
primeiro registro já não tem o 868, mas eu tenho lá em Peleg, é o 868. Então, o que, que acontece? Peleg está defasado de DF1 em uma unidade, ou seja, Peleg são os preços do dia anterior. E DF1 são os preços do dia que eu quero. Ora, uma vez que eu tenho aqui os preços do dia anterior, os preços do dia e os preços do dia anterior, eu posso então calcular os retornos. E agora, atenção, porque os nossos retornos, que é o nosso objetivo, tá? Eu vou dividir os números. Mas só que antes de dividir, eu vou dizer o seguinte, porque lembre que nós estamos com data frames, né? Estamos com 2 data frames. Eu vou transformar os data frames em matrizes, em uma matriz. Então eu vou dividir os nossos retornos, né? Eles vão ser quem? Aliás, eu posso chegar aqui e colocar quem? Seria o nosso DF dividido pelo nosso Peleg 1. Então, se eu pedir para rodar aqui com o Ctrl Enter e pedir para ver os retornos, tá? Eu ainda não tenho os retornos porque eu simplesmente dividi um número pelo outro, né? Então, faltou aqui eu subtrair de uma unidade. Então, Ctrl Enter de novo. Vou pedir para ver os retornos. Agora sim, nós temos os retornos. Ou seja, o que é esse número 0,0228 ou 2,28%? Vamos voltar aqui para o nosso data frame original, esse 2,28% esse ganho aqui de 8,87 dividido por 8,68 menos 1. Vou fazer a conta aqui no console. 8,87 dividido por 8,68. Claro que eu não estou usando todas as casas decimais, não vai dar exatamente igual. Só para não ter nenhum erro, vamos colocar aqui 8,87, 8,823, só para minimizar a chance de ter um número muito diferente. Aqui nós vamos ter 8,680876, 0876, e vamos subtrair uma unidade, Enter, 2,28%. Então esse é o retorno da VEG, que é o que a gente está encontrando aqui na variável retorno, é o nosso primeiro retorno. E agora eu tenho aqui calculado o retorno para todos os ativos que eu pretendo trabalhar. Então com o R, no Yahoo a gente foi e buscou, tá, os diversos preços. Com os preços nós calculamos os retornos. Bom, é claro que a gente pode fazer muito mais coisas aqui, mas nós vamos interromper aqui para o vídeo não ficar muito longo e a gente dá continuidade depois, até a gente trabalhar um pouquinho com os retornos e a gente poder fazer a nossa otimização de carteira em outra aula. Obrigado aí pela atenção de vocês.